Bom dia, senhoras e senhores, público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que tem a tarefa e a responsabilidade de analisar os projetos que são submetidos à apreciação dessa Casa Legislativa sob o prisma da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Cumprimento com muita satisfação os deputados Enelvo Fellini, deputado Renato Câmara, e iniciamos a nossa reunião apresentando a ata número 4/2018, já submetida à apreciação dos nobres pares, razão pela qual eu indago ao deputado Enelvo Fellini se aprova ou não. Aprovamos. Deputado Renato Câmara. De acordo. Aprovada a ata, nós passamos à fase da distribuição. Temos aqui o projeto de lei 27/2018, de autoria do deputado Márcio Fernandes. Nós estamos distribuindo ao nobre parlamentar Cabalmi. Projeto de lei 37/2018, de autoria do nobre deputado Felipe Orro, que altera e acrescenta dispositivo à lei estadual 4.282, estou distribuindo ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 39/2018, de autoria do Poder Judiciário Estadual, atualiza valores constantes do anexo da lei 3.687, eu estou avocando. Projeto de lei 40/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual, que autoriza a doar com encargo ao município de Eldorado os imóveis que especifica, distribuído ao nobre deputado Renato Câmara. Projeto de lei 41/2018, de autoria do deputado Maurício Picarelli, que dispõe sobre a realização anual de exame preventivo de câncer de mama. Eu estou distribuindo ao deputado Lídio Lopes. Projeto de lei 047/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual, mensagem número 0318, que altera a redação e acrescenta dispositivo à lei 3.808, eu estou distribuindo ao nobre deputado Enelvo Fellini. Projeto de lei 48/2018, de autoria do Poder Executivo Estadual, dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento, base ou do subsídio dos eventos constantes do anexo desta lei. Estou avocando. Projeto de lei complementar número 002/2018, mensagem do Poder Executivo Estadual, que altera a redação e acrescenta dispositivo à lei complementar número 230, de 9 de dezembro de 2016. Estou avocando. Projeto de lei complementar 003/2018, mensagem do Poder Executivo Estadual, que altera o anexo 4 da lei complementar número 203, de 5 de outubro de 2015, também distribuído ao nobre deputado Enelvo Fellini. Projeto de resolução 005/2018, de autoria do nobre deputado Renato Câmara. Cria a medalha de honra ao mérito legislativo em homenagem aos agentes da segurança pública do município de Dourados, em comemoração à Semana Estadual de Segurança Pública. De relatoria do deputado Cabalmi. Projeto de resolução de autoria do deputado Felipe Orro, que concede título de cidadania. Estou distribuindo ao nobre deputado Renato Câmara. Antes de começar
As devoluções, eu já, com a vênia aqui dos nobres pares, eu informo que eu talvez tenha que me ausentar um pouco mais cedo, porque eu sou patrono da turma de 40 oficiais da Polícia Militar, que às 9h30 tem a sua formatura e eu sou patrono dessa turma, portanto, eu antecipo talvez a minha distribuição aqui para poder passar a presidência ao deputado Renato Câmara e me ausentar. Imediatamente eu passo a palavra ao deputado Enel Fellini para as suas devoluções. Nosso bom dia a todos. Senhor presidente, a coisa está ficando corrida. Ontem nós estávamos nesse plenário aqui com o deputado Renato Câmara, na regulamentação fundiária do Estado, e nos usou um bom tempo, né, Renato? Então está faltando um pouco de tempo para as ações cotidianas da casa, isso. Mas tem aqui, senhor presidente, nós temos aqui por remeter ao autor, ao deputado Renato, para fazer mais algumas correções no projeto 447/2017, então estaríamos devolvendo ao senhor autor. Esse devolvo ao autor conforme pedido. Projeto de Lei 276/2017, de autoria do deputado Renato Câmara. O relator, deputado Enel Fellini, está fazendo a devolução aqui para adequações de comum acordo, né, deputado Renato Câmara? A palavra continua com Vossa Excelência. Segue aqui o projeto complementar da Lei Tratado de Janeiro, que dispõe sobre a regulamentação do artigo tal, parágrafo, concessão tal, aonde trata-se de uma avaliação do ICM ecológico dentro do Estado, e que nós precisamos ouvir melhor a SomaSul, os prefeitos, para que possamos ser mais justos nessa avaliação. Quando se mexe na receita de cada município, se tem um pouco de dificuldade a casa poder tomar uma decisão isolada, senhor presidente. Então, achamos justo nós fazer uma avaliação mais profunda junto à SomaSul. O senhor está pedindo dilação de prazo em relação a esse projeto? Exatamente. Concedida a dilação solicitada, a palavra continua com Vossa Excelência. Projeto-lei do deputado Felipe Ouro, processo lei 03/2018, já está com o parecer favorável do nobre deputado, o professor Rinaldo, e o qual estamos passando também com a nossa anuência. Então, correto. Projeto da deputada Antonieta. Isso aqui, só entendi aqui. O senhor está fazendo a devolução desse... Não, esse já está com o parecer favorável. Sim, mas o senhor precisa de apresentar o parecer para que a gente possa submeter à votação. Sim, já está com o parecer. Sim, o senhor tem que fazer a leitura. Toda, total? Isso em resumo, né? Apresentar o parecer para que a gente possa submeter a... Tá bom, nobre presidente. Está em conformidade com o artigo 46, do regimento interno dessa casa, tal. Atuante deputado, Felipe Ouro, apresenta a proposta legislativa, tal. Consta o projeto de lei, a comprovação da qualidade do doador receptor de rins será realizado mediante expedição de atestado médico, juntamente com cópias, CPF, RG, comprovantes, endereço, firma reconhecida, demais documentos, e autor da proposta legislativa, que comenta argumento e que a mesma inserirá a doação dos órgãos de maneira geral, conscientizando a população a respeito da importância da especial doação de rins. Imperioso registrar que propostas semelhantes já foram aprovadas em nosso Estado, concedendo isenção de taxas, concurso público aos doadores, né, de medula óssea e de sangue. Esta lei 2887 de 2004 e 4.827 de 2016 altera pela lei 5.129/2017.
da Constituição, a legalidade, quanto à competência parlamentar para legislar sobre o tema proposto. Vimos, através das descrições constitucionais, que a legitimidade para tanto, havendo, inclusive, julgado o Corte Supremo, assim se autoriza. Parecer que foi respeitado amplamente o aspecto regimentário que cerca do projeto. Com isso, resta claro, foram atendidos pressupostos da legalidade para a proposição dessa Casa de Leis, onde o projeto encontra em conformidade com a Carta Estadual do Regime Interno, no qual tange a Constituição e boa técnica legislativa. Diante do exposto, sou parecer favorável à tramitação do projeto Lei 013, da autoria do deputado Felipe Ouro. Deputado Renato Câmara. O projeto trata da isenção de pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos para pessoas que foram doadoras ou receptoras de rins. Com a vênia do deputado professor Rinaldo, eu vou pedir vistas do referido projeto. A palavra continua com Vossa Excelência. Sim. Tá. Projeto de Lei 028/2018, processo 039/2018, deputado Antonieta Amorim. Cria política estadual de empoderamento da mulher e dá outras providências. Relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria do deputado Antonieta, que tem por objetivo instituir o âmbito do Tratado do Mato Grosso do Sul, diretrizes e normas gerais da política estadual voltada para empoderamento da mulher, adotando critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das mulheres. A justificativa para a proposição, ora formulada, decorre do fato de que o empoderamento feminino na mente ganha maior relevância a visibilidade onde a ONU, Mulheres e o Pacto Global criaram, assim, os princípios de empoderamento das mulheres, voltado para ajudarem nas empresas do governo e criarem e estimularem a socializarem políticas de igualdade de gênero. Realçou também que, segundo a amostra de domicílios do Brasil, 51,4% da nossa população hoje é formada por mulheres, as quais respondem pelo sustento de 37,3% das famílias, onde o IBGE estima que elas ainda tenham, em média, 5 horas semanais de trabalho a mais que os homens, e na execução dos trabalhos domésticos, e mesmo assim ganham menos que os homens e ocupam também menos posições de chefia. Apenas 7,4%, revolta da desigualdade de gênero e a necessidade de doações e ações no sentido de alterar esse quadro. A síntese do projeto de lei, Constituição da legalidade e da redação. O projeto de lei 029/2018 se trata de normas gerais para essa política estadual voltada ao empoderamento da mulher, enquanto suspenso total no artigo 24 da Constituição Federal, e observa ao contido também no primeiro artigo do seu artigo 25. Assim, não há que se falar em vícios constitucionais quanto ao aludido projeto de lei. A proposição de forma como apresentada guarda igualmente conformidade com o projeto no artigo 65, 3 do capítulo do artigo 67, ambos da nossa Constituição Federal e Tratado do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Na sua redação também não há reparos no ponto de vista técnico-legislativo. Com efeito, a autora teve louvável preocupação em apresentar preposição vazada em normas gerais com diretrizes voltadas para a adoção de uma política pública de proteção e valorização da mulher, com o objetivo de definir critérios básicos para assegurar, promover, proteger o exercício pleno em condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas mulheres.
Não houve invasão de qualquer competência na atribuição privativa reservada ao Executivo, onde esmera cuidado da autora nesse aspecto foi determinante para somente tratar da matéria através da fixação de diretrizes de políticas públicas, deixando o Executivo o exercício de seu poder regulamentar da forma proposta. Concluo, assim sendo, não vislumbramos qualquer vício ao óbice de ponto de que vista legal do regimento capaz de trazer obstáculo à tramitação regimentar da proposta em comento. Isto posto, somos favoráveis à tramitação regimentar do projeto da Lei 029/2018 no plenário. Com o voto, deputado Renato Câmara. Acompanho o relator. Também com o relator. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de Lei Complementar 003/2018, processo 062/2018, que altera e fixa artigo 4º da Lei Complementar número 203 de outubro de 2015, que fixa distribuir o objetivo da Polícia Militar no Estado do Mato Grosso do Sul. Autor, Poder Executivo, mensagem, relator. Em conformidade com o artigo 46(1) do regimento interno dessa Casa de Lei, proposta analisar o objetivo da lei em destaque, usando das prerrogativas conferidas pelo caput do artigo 67 da Constituição Estadual, o chefe do Poder Executivo encaminha a proposta legislativa em destaque que objetiva adequar e efetivo existente do quadro oficiais de saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de instrumentá-lo em conformidade com a nova política de ingresso do posto inicial da carreira dos oficiais desse quadro, que passa do 2º tenente PM e não mais como 1º tenente PM. Estabelece dessa forma isonomia para ingresso nos postos iniciais de serviço do quadro da Polícia Militar. Consta no autor do projeto epígrafe da informação de que o efetivo total de oficiais do PM contribuirá o mesmo, pois houve subtração de vagas dos postos superiores inexistentes, aumento, portanto, no quadro. A adequação da quantitativo no posto inicial não acarreará aumento de despesa, pois quanto nomeados, os integrantes ocuparão as vagas do 2º tenente e receberão subsídio do respectivo posto, o que representa economia erária e ainda proporcionará aumento da permanência dos profissionais na carreira, mantendo-os por mais tempo nos postos iniciais. Do relatório Constituição Legal, contra a competência legislativa sobre a proposta, vimos através do artigo 67 da Carta Estadual que cabe ao Poder Executivo legislar sobre tema ora tratado. Percebe-se que foi respeitado amplamente o aspecto regimentar acerca do projeto. Com isso, resta claro que formas de atendimentos propostos da legalidade para encaminhamento a essa Casa de Lei, onde representa projeto de encontro em conformidade com a Carta Estadual, regimento interno desta Casa de Leis, do que tange a Constituição e a boa técnica legislativa. Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto. Professor Rinaldo Ienelvo. Como vota, deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, só esclarecendo que o presente projeto, ele apenas redistribui efetivos da Polícia Militar, dos bombeiros militar, fazendo adequação e sem aumento de despesas. Portanto, também acompanho o nobre relator. A palavra continua com Vossa Excelência. Projeto de Lei 047/2018, processo 0 número 63, que altera a redação, acrescenta dispositivo na Lei 3.803,
de 18 de dezembro de 2009, altera a tabela E do anexo 3 da lei número 4.351, de 27 de maio de 2013, do Poder Executivo. Mensagem, deputado professor Rinaldo. Em conformidade com o artigo tal, o regimento interno dessa Casa de Leis, analisa o projeto de lei de destaque, usando as prerrogativas conforme está capítulo da Lei 67 da Constituição Estadual, diante da autorização da abertura dos concursos públicos com a finalidade de ingresso de carreiras oficiais das praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar e chefe do Poder Executivo, encaminha a presente proposta legislativa e visa alterar alguns dispositivos da Lei número 3.808/2009 e a tabela E do anexo 3 da Lei 4.351/2013. As referidas alterações legislativas dizem respeito à limitação iterária da praça de integrantes da corporação para fins de ingresso na carreira oficiais militar do Corpo de Bombeiros Militar mediante concurso público. O chefe do Poder Executivo argumenta que as propostas de alteração dizem respeito às políticas de ingresso e nomeação para os quadros oficiais de saúde e oficiais especialistas PM, atualizando a adequação nos requisitos exigidos para ingresso de candidatos civis e militares integrantes da corporação. Estado de Mato Grosso do Sul, alteração das normas de classificação e convocação para as demais fases de certames ao estabelecimento de regramentos para a prova de títulos e competência de aplicação e alteração de exame de capacidade física para ingresso nos quadros e as formas de provimento dos candidatos por ocasião do término dos cursos de formação. Informa também que o chefe do Poder Executivo, para apresentar a proposta, visa corrigir a Lei 3.803/2009 em alguns dispositivos que encontra dissonantes à relação da Lei Complementar 053/90, Estatuto da Polícia Militar. Por fim, senhor governo informa que o objetivo da análise está consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Estadual, em especial o que tange a respeito do limite das despesas com o pessoal e o teto de gastos públicos, não apresentando impacto financeiro. Da Constituição, da legalidade, quanto à competência legislativa sobre o tema proposto, vimos através do artigo 67 da Carta Estadual que cabe ao Poder Executivo Estadual legislar sobre o tema ora tratado. Parecerem que foi respeitado amplamente o aspecto regimentar acerca do projeto, com isso resta claro que foram atendidas as propostas da legalidade de encaminhamento a esta Casa de Leis, aonde representa o projeto e se encaminha em conformidade com a Carta Estadual e o regimento interno desta Casa e que tange a Constituição e boa técnica legislativa. Mediante isso, somos do parecer favorável. Na mesma forma do projeto anterior, deputado Renato Câmara, esse projeto ele propõe a alteração da Lei 3.808, que trata da política de ingresso e nomeação para os quadros de oficiais de saúde e oficiais especialistas da Polícia Militar, dos bombeiros militares, em face do concurso previsto, cujo edital deve ser publicado ainda nesse mês de março. De acordo com a lei de 2002, os ingressantes no quadro de oficiais de saúde, da PM e dos bombeiros, eles seriam nomeados imediatamente após o resultado do concurso e receberia como primeiro tenente estagiário. Então, eles receberiam o subsídio correspondente ao posto de primeiro-tenente estagiário. Com essa proposição, os ingressantes serão incluídos como aluno oficial dos quadros de saúde e de especialista, recebendo durante a formação 90% do subsídio do segundo-tenente. Então, essa medida ela apresenta economia ao Estado. Além disso, também ela faz com que a permanência seja maior. Porque ele, na verdade, ele ingressa na qualidade de segundo-tenente e não na qualidade de primeiro-tenente. Então, como vota a Vossa Excelência? Um projeto muito interessante, importante, que precisa ter essa aprovação o mais rápido possível. Meu voto é com o relator. Também acompanho o nobre relator. A palavra continua com Vossa Excelência. Era só o que tínhamos para o momento, senhor presidente.
Você deve ter ficado aí. Você não me deu, você não devolveu. Encerrada as devoluções do deputado Enel Fellini, com a permissão e vendo o deputado Renato Câmara, eu vou fazer as minhas devoluções, deputado Renato Câmara, para ao findar passar a presidência a Vossa Excelência para continuar os trabalhos. O primeiro projeto é de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 048/2018, e tem o objetivo de promover a revisão geral anual do vencimento base ou do subsídio dos eventos que compõem a remuneração dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme consta aqui no corpo da proposta, a título de revisão geral anual, será concedida a aplicação do índice de 3,04% sobre o vencimento base ou subsídio e sobre os eventos descritos no anexo enviado com a proposição. A medida, ela objetiva a recomposição da perda inflacionária. A proposição, ela vem acompanhada de estimativa do impacto financeiro e declaração do ordenador de despesas, como previsto, né, no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A iniciativa da lei compete ao senhor, o governador do Estado, portanto, quanto ao aspecto de competência, preenche os requisitos legais, estabelecidos tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. E verifica também que a presente proposição está diretamente relacionada à receita estatal, fazendo com que se submeta ao disposto também na Lei de Responsabilidade Fiscal e, como disse aqui, com a declaração assinada pelo ordenador de despesa. Por estas razões, obviamente que o nosso parecer é favorável à tramitação e preenchendo aqui os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, é o meu parecer. Como vota deputado Enelvo Fellini? Acompanhamos o relator. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Projeto de lei 39/2018, de autoria do Poder Judiciário, que na mesma linha do governo também atualiza os valores constantes do anexo da Lei 3.687, 9 de junho de 2009, promovendo a revisão geral anual dos valores integrantes da tabela de retribuição pecuniária dos cargos do Poder Judiciário Estadual. A proposta também vem acompanhada de estimativa de impacto financeiro, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e também é importante registrar que, antes de que fosse submetida à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foi enviado pelo Egrégio Tribunal de Justiça ofício solicitando a apresentação de emenda modificativa apenas para a correção de erro material. Apresentei a emenda e o parecer ele versa sobre a questão de mérito, porquanto a competência legislativa, ela pertence ao Egrégio Tribunal de Justiça, de acordo com o regimento interno e com a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, e também as condicionantes impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, também com o impacto financeiro. Toda a documentação exigida pela legislação federal se faz presente e não existe nenhum vício quanto à matéria principal, nem quanto a emenda, né, que visa apenas fazer a correção aqui de erro material. Razão pela qual nós estamos votando favoravelmente à tramitação desta matéria.
Como vota deputado Enelvo Fellini? Acompanhamos o relator. Como vota deputado Renato Câmara? Com o relator. Projeto de Lei 005/2018, de autoria do deputado Amarildo Cruz, tem por escopo alterar e acrescentar dispositivos à Lei 3.641, que institui em Mato Grosso do Sul cadastro para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing e da outras providências. Esse projeto ele foi submetido à apreciação do deputado Lídio Lopes, recebeu parecer favorável à sua tramitação e ela não foi submetida à votação em razão de pedido de vista deste revisor. Estou emitindo aqui um breve parecer e também aqui acompanhando o parecer do deputado Lídio Lopes, favorável à tramitação do projeto. Como vota deputado Renato Câmara? Acompanho o relator. Como vota deputado Enelvo Fellini? Acompanhamos o relator. Projeto de Lei 020/2018, de autoria da deputada Mara Caseiro, que dispõe sobre a cessão gratuita de espaço nos shopping centers do Estado para exposição e comercialização de trabalhos artesanais por artistas de Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi submetido à apreciação do deputado Lídio Lopes, recebeu parecer favorável do deputado Lídio Lopes, também não foi submetido à votação em razão de pedido de vista deste revisor, e aqui eu estou apresentando o meu voto. De autoria da nobre deputada Mara Caseiro, a proposta em epígrafe imputa aos shopping centers do Estado o dever de disponibilizar espaço razoável e acessível ao público para exposição e comercialização de trabalhos artesanais produzidos no Estado. Como disse aqui, o deputado Lídio Lopes recebeu parecer favorável à tramitação. Em que pesa o entendimento do relator, ao proceder uma análise mais detalhada da proposta, verificamos que o projeto contém vícios de constitucionalidade insuperáveis, vez que ao imputar aos donos de shopping centers, comerciantes, o dever de disponibilizar de forma não onerosa um espaço para desenvolvimento de projeto social, interfere na ordem econômica e na livre iniciativa. A proposição ofende o princípio da livre iniciativa privada, incerto no artigo 170 da Constituição Federal, que dispõe: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 2. Propriedade privada. Logo, não pode o poder público, por meio de lei, obrigar o particular a disponibilizar espaço razoável e acessível ao público para exposição e comercialização de trabalhos artesanais produzidos no Estado, pura e simplesmente para satisfazer interesse público. Sabido e consabido que os princípios constitucionais são um conjunto de normas que fundamentam todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico, razão pela qual estão situados em posição de superioridade, visto que as normas subordinadas não podem contrariar as normas de hierarquia superior. O artigo 1º da Constituição Federal eleva a condição de princípio fundamental a livre iniciativa, lado a lado com os valores sociais do trabalho. Este artigo prima pela liberdade de iniciativa, que assegura a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, sem exclusões nem discriminações, subentendendo-se que, independentemente da natureza pública ou privada,
toda empresa para desenvolver atividade econômica, seja esta indústria ou comércio, ou ainda prestação de serviços, regem-se pelos princípios contidos neste artigo, que é considerado o fundamento da ordem econômica e atribui à iniciativa privada o papel primordial na produção ou circulação de bens ou serviços, constituindo a base sobre a qual se constrói a ordem econômica, cabendo ao Estado apenas uma função supletiva, pois a Constituição Federal determina que a ele cabe apenas a exploração direta da atividade econômica quando necessária à segurança nacional ou relevante interesses econômicos. Ainda em seu artigo 174, a Constituição Federal dispõe que o Estado tem o papel primordial como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo as funções de fiscalização, incentivo e planejamento de acordo com a lei, no sentido de evitar irregularidades. O que significa dizer que a Constituição não coíbe o intervencionismo estatal na produção ou circulação de bens ou serviços, mas também não autoriza a intervenção estatal para impor ao particular uma obrigação que é necessariamente do Estado. Ou seja, se o ente público tem a intenção de disponibilizar espaço razoável e acessível ao público para exposição e comercialização de trabalhos artesanais, não pode, por meio de lei, obrigar que o particular o faça. E mais, sem contrapartida de reposição dos custos do trabalho social a ser desenvolvido. Aqui eu faço uma citação do professor José Afonso da Silva, discurso sobre o princípio da livre iniciativa, e neste contexto forçoso concluir que a proposição, como dita acima, ofende o princípio da livre iniciativa privada incerta no artigo 170 da Constituição Federal, porque o poder público não pode obrigar o particular a abrir espaço em sua propriedade privada sem contraprestação para o Estado fazer um trabalho social. Ademais, verifica-se que a autora da proposta não apresentou nem mesmo um estudo do impacto econômico que o projeto poderia causar na economia do particular, e muito menos qual seria a contrapartida do Estado para desenvolver o projeto, compreendendo a utilização de estrutura, iluminação, energia e água, além do valor de locação do referido espaço, o que ofende diretamente os princípios da propriedade privada, da função social da propriedade e da livre concorrência. No presente caso, além do vício de constitucionalidade material do projeto, é defesa ao Estado, principalmente neste momento de crise financeira, imputar aos donos de shopping centers, sem contrapartida, uma obrigação que inevitavelmente lhe causará ônus, colocando em risco, inclusive, a manutenção da própria atividade econômica. Ante o exposto, tendo em vista que a proposta padece de vício material de constitucionalidade, me opondo ao voto do relator, sou de parecer contrário à tramitação do referido projeto. É louvável o projeto, penso que a criação de espaços para que desenvolva atividades como artesanato é extremamente importante, mas não pode o Estado, para cumprir uma função social, impor ao particular que já paga pesada cargo de imposto, o ônus de liberar espaços que são caros, para que possa desenvolver essa atividade. Se o Estado quer fazer isso, o Estado, obviamente, que ele aluga o espaço, faça a contrapartida e preste esse serviço sem imputar ao particular já tão honorado essa responsabilidade. É o parecer. Como voto, deputado Enel Felino. Contra o relator. Recomendo e dentro da sua análise profunda, jamais o Estado pode criar uma obrigatoriedade ao empresário colocar os produtos para benefício a demais. Então, isso está subcorreta a sua avaliação. Vossa Excelência, então, acompanha o revisor, O revisor. Ok. Deputado Renato Câmara, como vota Vossa Excelência? Acompanhando o revisor também. Deputado Cabalmir, como vota? É só para situar Vossa Excelência, esse projeto é aquele da deputada Mara Caseiro, que obriga os proprietários de shopping centers do Estado abrir espaço para comercialização e exposição de trabalhos artesanais de Mato Grosso. Um projeto relevante, ele recebeu o parecer favorável do deputado Lídio Lopes, eu pedi vistas e estou apresentando um voto contrário, dizendo que se o Estado ele quer criar essa prestação pública, ele precisa de fazer com o ônus do Estado e não por conta do particular que já paga pesados tributos. Essa matéria ofende o princípio da livre iniciativa previsto na Constituição Federal, razão que eu emiti parecer contrário ao relator. Senhor presidente, bom dia, assessoria aqui presente. Como eu me atrasei, senhor presidente, e peguei parte da relatoria. E peguei parte da relatoria de Vossa Excelência, eu vou também ficar com o voto
emitido por Vossa Excelência. Contrário, o relator principal, contra Vossa Excelência, um revisor. Portanto, submetido à apreciação, os votos dos deputados presentes foram acompanhando o revisor. Pela ordem, deputado Paulo Corrêa, registrando a satisfação de ter a visita de Vossa Excelência à nossa reunião da Comissão da Constituição, Justiça e Redação. Saudar Vossa Excelência, dizer da satisfação tê-lo aqui nessa manhã. É uma honra para mim. Queria pedir à Comissão de Constituição e Justiça, se fosse possível, para analisar, se fosse possível, pautar um projeto de lei de minha autoria, número 162/17, falta parecimento dessa outra comissão, para que pudesse ser votado. Razão pela qual Senhor presidente, gostaria que essa outra comissão pudesse emitir parecer para que a gente pudesse votar o meu projeto, que existe aí uma consulta à Comissão de Constituição e Justiça, e já no ano passado já estava pautado na última sessão do ano passado, e que agora, já formada essa outra comissão, se fosse possível, gostaria de solicitar isso de Vossa Excelência. Muito obrigado. Colocada a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência, na verdade, esse projeto, estou me situando aqui, nós recebemos um pedido de parecer da presidência dessa Casa Legislativa. A rigor, deputado Paulo Corrêa, eu penso que essa era uma questão que deveria ser apreciada pela mesa diretora da Casa, sem intervenção da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Até porque esse projeto ele já fora apreciado. São dois projetos, né, tratando de matérias semelhantes. Não fiz análise ainda de mérito desta questão. Vou emitir ainda, como houve um pedido, nós vamos fazer um parecer. E possivelmente penso que nós iremos devolver a presidência da Casa, porque compete a ela, como presidência da Casa, dirimir questões dessa natureza. Mas, de qualquer forma, não vamos nos omitir, vamos emitir um parecer técnico a respeito do assunto e submeter a apreciação da presidência da Casa para que, posteriormente, se for o caso, submeta a plenário para deliberar sobre o assunto. Tá? Eu que agradeço a visita de Vossa Excelência e sempre seja bem-vindo à nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vossa Excelência não só ilustra o plenário dessa casa, como também ilustra as nossas reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu continuo as minhas devoluções. Projeto de Lei 012/2018 altera a redação do artigo 148 da Lei 1102, 10 de outubro de 90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto do deputado Amarildo Cruz, ele tem por escopo ampliar o período de licença paternidade concedido aos funcionários públicos civis do Poder Executivo, das autarquias da Fundação Pública de Mato Grosso do Sul, de 5 para 20 dias. A Magna Carta Federal de 1988 estabelece no artigo 2º a independência e harmonia dos poderes legislativo, executivo e judiciário, cuja disposição equivalente encontra-se consignada no mesmo dispositivo da Constituição Estadual, o que impede que haja interferência entre os respectivos poderes, principalmente no que se refere ao poder de legislar sobre normas que versam a respeito de sua estrutura aos servidores. Nesse contexto, a Carta Estadual estabelece, no artigo 56, que ao Poder Legislativo é assegurada a autonomia financeira e administrativa e sua proposta orçamentária será elaborada dentro do limite percentual das despesas correntes do Estado a ser fixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como as alíneas A e B, inciso 2, parágrafo 1º do artigo 67, que ao governo do Estado cabe a competência privativa para legislar sobre a criação de cargos, de funções ou de empregos públicos na administração direta e autárquica ou sobre o aumento de sua remuneração aos servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. A alteração que se pretende inserir
da Lei número 1102/90, trata sobre matéria prevista no artigo 67, 2A e B da Carta Estadual, pois refere-se à alteração no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das autarquias e das fundações públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Sedimentando tal preceito, a Constituição Estadual estabelece no artigo 29 que é lei de iniciativa exclusiva do governador do Estado, instituirá regime jurídico único e planos de carreira para o servidor da administração pública direta, das autarquias e das fundações instituídas pelo poder público. O poder legiferante do legislador estadual encontra fundamento nos artigos 62 e 63 da Carta Estadual e nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, que não abrange adentrar nas matérias tidas como privativas e exclusivas do chefe do Poder Executivo. Ainda que destacar que, além de inconstitucionalidade formal identificada, a proposta também tem falhas quanto à sua legalidade, pois a extensão no período de licença-paternidade dos funcionários do Poder Executivo, autarquias e fundações causará um aumento de despesas aos cofres públicos, vez que será necessária a substituição dos mesmos, assim como no caso de impacto financeiro, conforme determina os artigos 15 a 17 da Lei Complementar, número 101/2000. A proposta deverá impreterivelmente vir acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro, que não ocorreu no presente caso, padecendo assim também de vício de ilegalidade por não atender aos requisitos basilares impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, a presente proposição padece de vício insanável de constitucionalidade e legalidade, pois usurpa a competência legiferante do governador, o que de pronto a torna inapta a tramitar por esta casa, bem como causa impacto financeiro ao Estado sem a devida projeção e previsão, razão pela qual estou votando contrário à tramitação. O projeto, obviamente, ele objetiva estender aqui o prazo das licenças paternidade de 5 para 20 dias, né? Apesar de louvável de contemplar um conjunto de servidores, cumpre esclarecer que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação não compete avaliar mérito, se o projeto é bom ou se ele é ruim. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela analisa os projetos apenas sob o prisma da constitucionalidade. É evidente que um projeto legislativo que obriga o Poder Executivo a estender essas licenças de 5 para 20 dias, obriga o Poder Executivo a criar despesa. Evidente que o servidor, ao se ausentar mais de 5 dias, conforme está previsto na legislação, obriga o próprio Estado a ter que repor. Né? E não está previsto, obviamente, essa despesa orçamentária, razão pela qual, embora possa entender até louvável do ponto de vista da categoria dos servidores públicos, voto pela negativa de seguimento da presente proposição. Como voto, deputado Enel Felino. Acompanhamos o relator. Deputado Renato Câmara. Com o relator. Deputado Cabalmir. Acompanho o relator. Projeto de lei, mensagem do Poder Executivo Estadual, número 9/2018. Veto total ao projeto de lei 234/2016, de autoria do deputado Amarildo Cruz, que dispõe sobre a instalação de circuito fechado de televisão em asilos, creche e pré-escola no âmbito da iniciativa privada no estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 234/2016, que obriga asilos, casas de repouso que abriguem idosos, creches e pré-escolas privadas a contarem com câmeras de vídeo que possibilitem o monitoramento interno de gravação. O Poder Executivo entendeu padecer o referido projeto de lei de inconstitucionalidade formal por ter invadido competência do município em legislar sobre assunto de interesse local. Também competência da União por dispor sobre norma de direito civil. É o relatório. A linha A do inciso 1 do artigo 46 do Regimento Interno determina a manifestação da CCJR quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental de técnico legislativo sobre o presente projeto de lei. Não procede o argumento do Poder Executivo no sentido de inconstitucionalidade formal, ao afirmar que cabe aos municípios atuar no ensino fundamental e na educação infantil, pois o projeto de lei trata de matéria diferente das supostas razões de veto. É mais ampla, abrangendo não só as creches, mas também os asilos e as casas de repouso que abrigam idosos.
Por aí, se nota que a essência da proposição não consiste em estabelecer normas complementares, nem tampouco supervisionar serviço educacional, como se sustentou nas razões de veto, mas sim dispor sobre a prevenção contra eventuais danos à vida e à saúde dos consumidores hipervulneráveis, em observância aos artigos 24.8 e 227 da Constituição Federal e artigo 206 da Constituição Estadual. Dessa forma, não há que se falar em invasão de competência do Conselho Municipal de Educação nem na inobservância da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, já que a matéria do projeto não trata do ensino em si, direito à educação, mas sim de prevenção à saúde do consumidor. Somado a isso, não houve a demonstração de que obrigação atinente aos asilos e às casas de repouso é assunto de interesse local. Caberia ao Poder Executivo o ônus argumentativo identificar os fundamentos determinantes que demonstrasse ter o projeto de lei versado sobre a matéria do artigo 31 da Constituição Federal em obediência à cláusula geral extraída do devido processo legislativo, faceta do próprio Estado de Direito. Na mesma linha de raciocínio, foi apenas dito que o artigo 1º do projeto de lei, ao criar obrigações aos asilos, casas de repouso, acaba por excursionar sobre as relações jurídicas de direito privado, violando o disposto no artigo 22 da Constituição Federal, sem a necessária subsunção à norma quadro estabelecida pelo dispositivo constitucional invocado. Assim, não basta indicar que tal ou qual matéria é assunto de interesse local ou nacional, sem a necessária razão que as enquadrem na competência constitucionalmente arquitetada pela Constituição Federal de 88, até porque esta Casa aprovara o projeto de lei 234/2016, revestindo-o, na ocasião, de presunção de legitimidade democrática, conforme ensina Fazzolari, a que eu faço uma citação. No processo legislativo, o debate junto às comissões e consequente aprovação do soberano plenário faz com que eventuais vícios de competência regimentar e técnico legislativo fiquem superados até o chefe do Poder Executivo, através do veto decidir constitucionalmente pela não promulgação da lei. Porém, as razões de veto não podem ser meramente indicativas, precisam ser estruturalmente dialéticas, demonstrando racionalmente que a soberania do plenário não teve o condão de sanar eventuais vícios, além de ter violado o ordenamento jurídico conforme determinado pelo princípio do contraditório. Justamente por conta do contraditório, no sentido lato a que se referiu Fazzolari, o governador tem um ônus argumentativo de exarar nas razões de veto que houve vício insanável, suficiente a macular todo o processo legislativo, o que não foi feito. Recomendar o devido ônus argumentativo ao Poder Executivo para vetar proposições que tramitaram nessa Casa não é mero preciosismo, mas sim convite para o aperfeiçoamento do diálogo saudável entre instituições democráticas, sem perder de vista o dinamismo próprio do federalismo brasileiro. Por todo exposto, voto pela rejeição do veto total aposto pelo Poder Executivo sobre o projeto de lei 234/2016, de autoria do nobre deputado Amarildo Cruz. É o parecer. Como vota deputado Enel Fellini, e deixando os deputados bem à vontade, inclusive, a pedir vistas, para poder fazer uma análise mais detalhada a respeito da proposição aqui do parecer que nós estamos apresentando. Pela ordem, senhor presidente. Sim, deputado Renato Câmara. Gostaria de pedir vistas desse projeto. Concedida vista ao deputado Renato Câmara. É importante salientar que o pedido de vista nesta comissão ele é extremamente importante para que nós possamos aperfeiçoar, inclusive, a discussão sobre as matérias que submetemos ao plenário da Casa. Na medida em que tem um parecer favorável, reforça o argumento do relator, não é? Ou se o revisor apresenta um parecer contrário, como eu fiz agora há pouco, você coloca a dialética, a discussão jurídica, enriquece as reuniões da CCJ e cumprimos aqui o papel desta Casa Legislativa. Por último, eu tenho o projeto de lei 024/2018, de autoria do deputado Lídio Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de escolas, creches, berçários, escolas maternais e similares das redes públicas e privadas de manter durante cada turno e em atividade externa pelo menos um funcionário habilitado em curso de procedimento de primeiros socorros no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto de lei em questão obriga escolas, creches, berçários e demais instituições de ensino da educação infantil,
tanto nas redes públicas quanto privadas, a manter durante cada turno em atividade externa pelo menos um funcionário habilitado em curso de procedimentos de primeiros socorros. A fonte material apontada pelo ilustre autor consistiu no movimento veiculado na rede mundial de computadores, sugerindo a diversos estados adotarem medidas preventivas contra eventuais infortúnios, como o que aconteceu ao menino Lucas, falecido no ano de 2017 em Campinas, por ter engasgado alimento durante um passeio fornecido pela escola particular onde estudava. Cumprido o período de pauta, o presidente da Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 71, determinou a remessa à Comissão da Constituição, Justiça e Redação. No que diz respeito ao aspecto constitucional, verificou-se vício de iniciativa por ofensa ao artigo 9 do artigo 89 da Constituição Estadual. O artigo 1º, parágrafo 2º da proposição parlamentar determina que militares do Corpo de Bombeiros ou servidores da Secretaria de Saúde ministrem curso de primeiros socorros de 2 em 2 anos, ou por período menor, com o objetivo de capacitar funcionários, tanto de escolas públicas quanto das particulares. Foram criadas, portanto, atribuições aos servidores da Secretaria de Saúde ou Corpo de Bombeiros e também àqueles lotados em escolas públicas sem que houvesse a necessária iniciativa do chefe do Poder Executivo, como determina o dispositivo supracitado na Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul. O projeto de lei esbarra também nos artigos 11, 4 e 18 da Lei 9.394, Lei da Diretriz e Base da Educação Nacional, que determina aos municípios fiscalizar as instituições de ensino privado e de educação infantil e as públicas por eles mantidas. Conforme o artigo 3º da proposição legislativa em análise, o Estado cria infrações para os municípios aplicar aos estabelecimentos públicos de educação infantil mantidos por eles e aos de iniciativa particular. Também suspende o repasse de verba destinada à educação constitucionalmente vinculados, violando, nesse aspecto, a autonomia federativa resguardada pelo artigo 18 da Constituição Federal. Ainda no aspecto constitucional, há de ser analisado se relativo ao direito do consumidor ou ao direito civil, o conteúdo das obrigações impostas às escolas da rede privada em manterem, em cada turno, profissionais habilitados em procedimentos de primeiros socorros, inclusive a necessidade de reciclagem periódica de 2 em 2 anos. É que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e, concorrentemente, com estados legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Pois bem, o enquadramento de certa matéria é um ramo do direito se dá pelo estudo analítico dos elementos da relação jurídica, composta pelos sujeitos ativos e passivos, vinculados juridicamente à entrega de prestações, como ensina Maria Helena Diniz, aqui faço uma citação. Desta forma, para que fique caracterizada a matéria em estudo pertencente ao ramo do direito consumerista, os sujeitos envolvidos e as prestações a que estão obrigados devem estar regulados por norma jurídica de consumo, ou seja, subsumidos à Lei 8.078/90, que conceitua consumidor, fornecedor e serviço disposto no mercado. Ocorre que, ao determinar as escolas fornecimento ininterrupto do serviço de primeiros socorros em cada turno, a proposição legislativa não tratou de prestação que o estabelecimento de ensino normalmente oferta ao mercado. Em outras palavras, o consumidor aluno, quando contrata a fornecedora escola, tem expectativa legítima de receber serviços educacionais de qualidade e os direitos anexos imanentes a essa espécie de serviço, mas não garantias extras, eventualmente agregados por iniciativa do empreendedor, como, por exemplo, serviço de primeiros socorros. Somado a isso, o fato de as escolas fornecerem serviços educacionais sem um profissional habilitado em primeiros socorros não os caracterizam como defeituosos, pois não é razoavelmente esperado que o consumidor aluno, ao contratar uma escola, contrate também esse serviço. Assim, o conteúdo do presente projeto de lei não é inerente ao serviço educacional ofertado ao mercado, portanto, não pode ser enquadrado como direito do consumidor. Logo, a matéria relativa ao PL desloca-se para a categoria geral das obrigações de direito civil, de competência privativa da União, sendo vedado constitucionalmente aos Estados disporem a respeito. Frisa-se que não se está isentando, muito menos estimulando as escolas públicas e privadas a não zelarem pela segurança e saúde dos alunos. Caso queira agregar o oferecimento dos primeiros socorros aos serviços educacionais, normalmente esperados, tal medida será um plus merecedor de respeito pela coletividade e por esta Casa Legislativa, inclusive no âmbito privado de escolha de alunos que eventualmente queiram fazer uma opção por uma escola. O que se está fazendo com esse parecer é cumprir nossa missão constitucional de zelar pela guarda da Constituição Federal de 88, especificamente a garantia estabelecida no artigo 5º, 2, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
a essa lei a que se refere o citado dispositivo necessariamente deve ser lei válida, editado por órgão competente com conteúdo igualmente baseado nas normas fundamentais extraídas do sistema constitucional brasileiro. No presente caso, a Assembleia Legislativa não tem competência constitucional para dispor sobre matéria de direito civil, conforme o artigo 22.1 da Constituição Federal, o que obsta de avançarmos sobre a discussão do mérito do projeto, embora pense que esse é um assunto que deve ser dialogado com o governo do Estado para que possa ser implementada a lei estadual objetivando esse assunto. Como vota o deputado Enel Felino? Com o relator. Como vota o deputado Renato Câmara? Com o relator. Como vota o deputado Cabalmi? Com o relator. Não tenho mais matéria a ser devolvida e com a vênia dos 9 páginas, já informei aqui nisso, deputado Cabalmi, que eu tenho um compromisso agora às 9h30, eu sou patrão de uma turma de militares aqui, de oficiais que estão se formando, e estou me deslocando e passo a presidência ao deputado Renato Câmara, que é o nosso vice-presidente, para que ele possa continuar os trabalhos, agradecendo a deferência, a atenção de todos, né? E solicitando a presença na próxima quarta-feira, né? Impreterivelmente às 8 horas, para que a gente possa terminar a nossa reunião em prazo razoável ao início da nossa sessão. Passa a presidência ao nobre deputado Renato Câmara. Já leu o senhor? Valeu, Barbosinha. Obrigado. Até depois. Faço isso. Dando continuidade aos trabalhos, passo a palavra ao deputado Cabalmi para que possa fazer a devolução dos seus projetos. Senhor presidente, deputado Renato Câmara, encontra-se sobre a minha responsabilidade a devolução de 3 projetos, o qual eu passo a fazer a leitura da relatoria. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, projeto de lei 310/2017, processo 489/2017, protocolo 6.636/2017, autor deputado Renato Câmara, relator deputado Cabalmi. De autoria do deputado Renato Câmara, o projeto epígrafe institui o mês de combate à violência contra a pessoa idosa, denominado Junho Violeta Prata, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais e fora encaminhado por essa relatoria para que o autor analisasse a possibilidade de adequação. Considerando a existência da Lei 4.796, de 21 de dezembro de 2015, que instituiu a Semana Estadual do Idoso em Mato Grosso do Sul e da outras providências. Face à manifestação do nobre autor, dentro do prazo regimental, passamos à análise da matéria em conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis. A presente propositura é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa de competência concorrente desta Casa, em obediência ao ditames do caput do artigo 167 do regimento interno e artigo 67 da Constituição Estadual. Considerando as alegações do nobre autor e a relevância do assunto em questão, e após análise do que nos cabe analisar, com fluxo no artigo 46.1 do regimento interno, não encontramos óbice de natureza constitucional, regimental ou de técnica legislativa, estando, portanto, a presente matéria apta a regular tramitação. Assim, não havendo qualquer impedimento que obste a sua tramitação, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 310 de 2017, Sala das Sessões, 27 de março de 2018.
trata de um projeto de lei do mês Violeta Prata, parecer favorável do deputado Cabo Almir. Como vota o deputado Enelvo Felini? Correlator. Votando com o relator, peço que pegue o voto do meu suplente por ser autor do referido projeto. Com a palavra, deputado Cabo Almir. Projeto de Resolução 004/2018, processo 047/2018, protocolo 537/2018, autor deputado Renato Câmara, relator deputado Cabo Almir. De autoria do deputado Renato Câmara, o projeto em epígrafe objetiva criar medalha de honra ao método legislativo em homenagem aos participantes e pioneiros do Clube de Desbravadores do Mato Grosso do Sul. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, foi a propositura encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 46(1) do Regimento Interno. Ao fazê-lo, verificamos que a propositura é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, de competência exclusiva desse poder, em obediência aos ditames do artigo 166(4)(e) do Regimento Interno. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar, conforme o artigo 46(1) do Regimento Interno, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Portanto, somos favoráveis ao projeto de lei 004/2018, de 8 de março de 2018. Sala das Sessões, 27 de março de 2018, deputado Cabo Almir. Projeto de resolução. Como vota deputado Enelvo Felini? Com o relator. Como é da minha proposição, peço que colham o voto do nosso suplente. Ainda com a palavra, deputado Cabo Almir. E por último, senhor presidente, projeto 0022/2018, processo 030/2018, autor, deputado Beto Pereira, Barbosinha, Eduardo Rocha, Enelvo Herade não existe, Enelvo Felini, Felipe Orro, Jorge Takimoto, Lídio Lopes, Mara Caseiro, Márcio Fernandes, Paulo Corrêa, professor Rinaldo, Renato Câmara e Maurício Picarelli. Emenda. Dispõe sobre a proibição da captura, do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização da espécie Salmiros maxilosus, brasiliense ou Saminus maxiloso dourado. Tudo isso aqui para falar que é o peixe dourado. De autoria do deputado Beto Pereira e outros, a presente proposta que dispõe sobre a proibição da captura, do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização da espécie Salmiros maxilosus brasiliensis ou Saminus maxilosus dourado. Nos termos regimentais, a presente proposição esteve em pauta, tendo recebido a proposta de emenda modificativa de autoria do deputado Felipe Orro, um dos autores da matéria, em conformidade com o artigo 179, parágrafo 4º do Regimento Interno. Por força do despacho do senhor presidente e em cumprimento ao disposto no artigo 55(6) do Regimento Interno, fui designado relator da proposta em análise nessa comissão, competindo-nos, nesta oportunidade, a analisar a proposta quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. Ao analisarmos a matéria, verificamos que
assiste, conforme previsto no artigo 46.1 do Regimento Interno, a consolidação, conferindo a essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação a análise da emenda apresentada, quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental e técnico-legislativa. Ao fazê-lo, verificamos que a proposta cumpre as determinações legais, constitucionais, regimentais e redacionais, sendo, portanto, apta à tramitação. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da proposta da emenda modificativa número 1, de 7 de março de 2018. É o nosso parecer. Senhor presidente, vale salientar que essa proposta, ela já havia sido analisada no exercício anterior pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa e recebido parecer favorável das demais comissões, indo à votação ao plenário, o qual não logrou êxito na época. Portanto, coube a mim aqui a análise constitucional apenas da emenda apresentada pelo deputado Felipe Orro, já que a matéria já tinha tramitado em todas as comissões, inclusive de mérito dessa Casa, e ido a plenário para sua votação. No momento, eu votei contrário no plenário à matéria e que me coloco ainda em análise de consciência para que, a mesma indo a plenário novamente, eu possa proferir o meu voto de forma livre e democrática e soberana sobre o referido projeto de lei. É o meu parecer, é o meu relatório. Eu peço vista ao projeto, senhor presidente. Vai. Deputado Cabalmi. Senhor presidente, é o que tinha no momento sobre a minha carga, sobre a minha responsabilidade aqui para relatar no dia de hoje. Quero fazer a apresentação dos meus projetos. O primeiro deles, projeto de lei número 191/2017, de autoria da deputada Mara Caseiro, Paulo Correia, deputado Coronel Davi, deputado Dr. Paulo Ciufi, deputado Lídio Lopes e deputado Maurício Picarelli, que institui, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino, o programa Escola Sem Partido. Consta na justificativa a proposição que é fato notório que professores e autores de livros didáticos vêm se utilizando de suas aulas e de suas obras para tentar obter adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas e para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral sexual, incompatíveis com os que lhe são ensinados por seus pais ou responsáveis. Relata ainda o projeto que é necessário e urgente adotar medidas eficazes para prevenir a prática da doutrina política e ideológica nas escolas e a usurpação do direito dos pais a que seus filhos recebem educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Aduzem ainda no projeto que a melhor forma de combater o abuso da liberdade de ensinar é informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados por seus professores, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desse direito, já que, dentro da sala de aula, ninguém mais poderá fazer isso por eles. Como voto, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça e Redação, nos termos do artigo 46, a análise dos aspectos constitucional. A matéria acoberta na presente proposição já tem sido objeto de inúmeros projetos de lei de outros estados e municípios, e é fato que enfrentam resistência de educadores e entidades ligadas ao ensino. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pelo deferimento da liminar
pleiteada na ADI 3357 para determinar a suspensão da integralidade da Lei 7.800 de 2016 do Estado de Alagoas, baseada no projeto Escola Sem Partido, que se propõe a combater uma suposta doutrinação ideológica marxista nas escolas. Entendeu o doutor ministro Barroso que, no que se refere ao poder de legislar sobre educação, a Constituição Federal estabelece a competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como a competência concorrente da União e dos Estados para tratar dos demais temas relacionados à educação que não se incluam no conceito de diretrizes e bases. Portanto, em matéria de diretrizes e bases da educação nacional, a competência normativa privativa da União, ao passo que, nos demais temas pertinentes à educação, haverá competência concorrente entre a União e os Estados. No último caso, de competência concorrente, caberá à União dispor sobre as normas gerais aplicáveis à educação, ao passo que caberá aos Estados tão somente complementar tais normas. Portanto, legislar sobre diretrizes e bases significa dispor sobre a orientação, sobre a finalidade e sobre os alicerces da educação, de modo que a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias constituem diretrizes para a organização da educação imposta pela própria Constituição, competindo exclusivamente à União dispor a seu respeito. Ademais, conforme consta do acordo do STF, ao Estado não poderá sequer pretender complementar tal norma, devendo se abster de legislar sobre o assunto. O projeto de lei em análise ainda viola competência privativa da União para legislar sobre direito civil, no artigo 22, parágrafo 1º. Matéria que abrange as normas que disciplinam os contratos, postos no artigo 5º da proposição. As escolas particulares que atendem a orientação confessional e ideológica específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Ademais, consta do anexo à proposição os deveres do professor, estabelecendo uma série de comportamentos que devem ser observados pelos professores, de modo que é latente a violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, conforme o artigo 67, parágrafo 1º da Constituição Estadual, bem como para exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual. E dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. Assim, haja vista os argumentos lançados no presente parecer, aliado ao fato de que a matéria objeto do presente projeto de lei for analisado pelo STF no acordão, tendo o ministro relator Luiz Roberto Barroso deferido a liminar para determinar a suspensão da integralidade da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas,
O meu entendimento é de que a matéria tratada na presente proposição foge da competência legislativa dos parlamentares desta Casa de Leis, sendo o parecer desfavorável à sua tramitação. Plenário, deputado Nelito, Câmara, 27 de março de 2018. Como vota, deputado Enel Fellini? Com o relator. Como vota, deputado Cabombi? Com o relator. Arquive-se. Deputado, projeto de autoria do deputado Amarildo Cruz, projeto de lei número 03/2018. Dispõe sobre a exploração de gás de xisto ou gás de folhelo através do método de perfuração seguido de fraturamento hidráulico, fracking. Como a assessoria do deputado Barbosinha deixou o pedido aqui para que se possa fazer a averiguação desse parecer, entrego a vistas para o deputado Barbosinha. Projeto de lei número... Eu vou dar a vista antes para o deputado Barbosinha e o meu parecer é pela rejeição do presente projeto nessa comissão, pois trata de iniciativa da União à exploração do subsolo nacional. Projeto de lei número 015/2018, de autoria da deputada Mara Caseiro, que disponibiliza telefone saque 0800 para atendimento à população, através do qual serão prestados esclarecimentos a respeito da dependência do álcool, tabaco e outras drogas. Em sua justificativa, a autora relata que, através do saque 0800, poderá ser proporcionado um pronto atendimento no esclarecimento de dúvidas relativas à gravíssima problemática das drogas. Em relação ao meu voto, a matéria em análise é de competência legislativa concorrente dos estados, consoante previsto no artigo 24 da Constituição Federal. Ocorre que o seu conteúdo, apesar dos construtivos propósitos delineados no projeto, parecem inconstitucional por afrontar ao artigo 89, ambos da Constituição Federal, que diz que compete privativamente ao governador do Estado exercer, com o auxílio dos secretários de Estado, a direção superior da administração estadual e dispor sobre a estrutura, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração estadual. Assim, tem-se que o presente proposição padece de vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, notadamente porque excursiona sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 89, ambos da Constituição Estadual. Portanto, voto pela rejeição do projeto de lei número 015/2018 dessa comissão. É importante sempre frisar que essa comissão analisa a questão constitucional, não a questão do mérito. O mérito é louvável, ter um 0800, onde
qualquer cidadão pode ligar e ter orientações sobre a questão do álcool, a questão das drogas. Mas aqui na nossa análise, ela fere a Constituição estadual. Como vota deputado Enel Felini? Com o relator. Como vota deputado Cabalmi? Com o relator. Projeto de lei número 032/2018, de autoria do deputado João Grandão, que declara de utilidade pública estadual a Associação Coletiva dos Agricultores Familiar do assentamento Terra Solidária, no município de Sidrolândia. Da análise preliminar da documentação acostada a esse processo, tem-se que estão ausentes documentos exigidos. Dentro desse contexto, nós estamos devolvendo o projeto para anexar os documentos citados nesse parecer. Gostaria de fazer aqui a justificativa da ausência do deputado Lídio Lopes, que não pôde comparecer por ter compromissos em sua agenda externa. Então, foi feito um comunicado oficial a esta comissão. Mais algo a tratar, deputado Enel Felini, deputado Cabalmi? Senhor presidente, apenas desejar a todos uma ótima Semana Santa de reflexão e que possamos retornar aqui às 8 horas, né, que não foi o meu caso hoje, na sessão futura, na próxima semana. Deputado Enel Felini. Não, tudo bem. Gostaria também de desejar a todos uma feliz Páscoa e uma boa Semana Santa, que já iniciou, para que a gente possa fazer as nossas reflexões para poder contribuir cada vez mais para a nossa sociedade. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão da CCJR.